Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Sociedade Civil de hoje. Feijão, beterraba, espinafres, couve, ervilhas e citrinos são alguns dos alimentos desta época que deve incluir nas suas refeições. A chegada do frio implica escolhas alimentares adequadas à estação do ano. Numa época mais propícia a gripes e constipações, é preciso seguir uma dieta equilibrada. Estudos internacionais comprovam que há eficácia de alguns alimentos no combate a estas agressões. Mas o que deve estar presente na alimentação de inverno? Que alimentos não devemos dispensar? Vamos ver as respostas? A alimentação é um dos fatores que mais influencia a saúde e no inverno devemos dar especial atenção a uma dieta equilibrada, quer seja para a adaptação do organismo ao frio ou reforçar o sistema imunitário. Segundo a Associação Portuguesa de Dietistas, devemos consumir alimentos da época como espinafres, couve-flor ou couve de Bruxelas, ervilhas, feijão e agrião. Alguns alimentos podem ajudar a prevenir a gripe e outras infecções, nomeadamente os que têm vitamina C, como as laranjas, tangerinas, uvas, kiwis e morangos, exemplos de frutas que podem proteger o sistema imunitário. E são muitos os alimentos que podem encontrar nesta estação mais fria. O abacate é uma fruta muito calórica, mas rica em vitamina E e fibras. Ajuda a controlar o colesterol e melhora o sistema circulatório. Além disso, evita a fadiga e fornece energia. Os brócolos, por exemplo, são fonte de beta-carboneto e diz-se que fazem bem ao trato respiratório. Já os cogumelos possuem alguns componentes que ajudam a combater bactérias e vírus. Os iogurtes, um produto que pode encontrar o ano inteiro, por se tratar de um probiótico, pode ser uma boa escolha para esta estação. Aliás, a Associação Portuguesa dos Nutricionistas divulgou um estudo realizado nos Estados Unidos, na China e na Finlândia que prova que o consumo diário de probióticos durante o inverno parece reduzir a incidência e a duração dos sintomas da constipação. Ora bem, vamos então ver e ouvir algumas propostas para uma alimentação adequada a esta estação do ano. E a primeira pergunta que faço a Ana Sofia Pimenta, que é nutricionista, é aliás técnica superior da Escola Superior de Biotecnologia também. Ana Sofia, isto de se falar de uma alimentação de inverno faz sentido? Faz sentido falarmos de uma alimentação de inverno que não deve ser muito diferente da alimentação do resto das estações. No entanto, faz sentido reforçar o consumo de alguns alimentos, nomeadamente, e como vimos na peça, de frutos e de hortícolas, exatamente por todos os seus compostos protetores, a vitamina C, os carotenoides, outros antioxidantes, também a fibra alimentar. Portanto, faz sentido, sim, ingerirmos fruta e ingerirmos hortícolas nesta época do ano, mais do que, se calhar, não digo mais, mas nós no inverno temos tendência para comer menos fruta, exatamente porque é um fruto fresco, se calhar comemos mais fruta no verão. Portanto, não podemos descurar o consumo de fruta durante todo o ano, fazendo então todo sentido continuar a consumi-la no inverno. Mas, Maria Antónia Figueiredo, a senhora é da Confederação Nacional das Cooperativas e do Crédito Agrícola de Portugal e sei que defende e penso que com toda a propriedade que devemos ingerir, por exemplo, fruta sim, mas fruta da época, não é? Boa tarde, Madalena, boa tarde a todos os telespectadores. Enfim, nós, mais ou menos como se costuma dizer, devemos seguir a natureza. E nós estamos num país que está na zona mediterrânica, há o tipo de alimentação da dieta mediterrânica. Sabemos que nos últimos anos nós tentámos aproximar-nos de outros tipos de alimentação americanizada, não é? O bife com batata frita, e alterámos alguns dos nossos hábitos. E sabemos que em Portugal, de acordo com o nosso clima, temos produtos da época que são propícios. Não é por acaso que todos os tipos de couve, nós em Portugal somos riquíssimos na produção de couve, das mais variadas couves. E nos últimos anos abandonou-se um bocadinho o consumo deste tipo de produto. Temos os citrinos, falava-se ali naquela peça relativamente aos citrinos. Nós temos das melhores laranjas, clementinas, tangerinas que existe. Temos um fruto da época que são os diospiros,
que é característico também desta época de inverno. Na peça falou no abacate, nós defendemos que devemos consumir produtos portugueses. E como sabemos, em Portugal não se produz o abacate e, portanto, devemos, de certa forma, preferenciar os produtos portugueses. Sabemos por várias razões, não é? Mas uma delas até pela relação íntima que nós temos também já na nossa tradição alimentar com porque esses as produtos, porque as nossas frutas são muito boas e também porque temos que ver, há uma diferença entre consumir uma pera ou uma maçã que é portuguesa, que é o fruto da época, e uma maçã ou uma pera que vem da África do Sul ou da América. Cheia de contentores frigoríficos e coisas. Tem que ser colhida verde. Depois vem dentro de umas câmaras frigoríficas que têm que ter determinados produtos para as conservar verdes. Em Portugal, quando chegam nos contentores, têm que ser colocadas numas câmaras frigoríficas e à medida que vão saindo para o consumidor, para as prateleiras, é que vai ser colocado um produto para elas amadurecerem. Isto significa que não tem todas as características em termos dos constituintes. Vão perdendo qualidade. Mas, Dr. Luís Pereira da Silva, o senhor é médico, pediatra no Hospital Dona Estefânia, concretamente para as crianças, há que ter preocupações especiais nesta época de inverno em relação à alimentação? Eu sei que devemos ter cuidados sempre, mas esta estação do ano, esta estação particular do ano, onde surgem muitas constipações, muitas gripes, há que ter cuidados especiais? A criança é um ser mais vulnerável do que o adulto. Portanto, naturalmente, e logo por aí, temos que ter um cuidado redobrado. E a alimentação pode ser uma arma no que toca aos nutrientes funcionais, que são aqueles. Pode ser quase um escudo, não é? Um escudo de proteção também. Não diria um escudo, pode não ter tanta preponderância, mas aos chamados nutrientes funcionais, que não servem só para engordar e para fazer crescer, não fornecem só calorias e proteínas, conseguem modular o sistema de defesa, o sistema imunitário, o sistema imunológico. Aqui incluem-se os antioxidantes, os beta-carotenos e há outra gama mais controversa de nutrientes. Eu estou inteiramente de acordo com as colegas de mesa, em primeiro lugar, porque devemos olhar essa dieta no inverno não separada da dieta ao longo do ano inteiro. E aqui eu chamava para a dieta mediterrânica, que eu acho que não foi tanto americanizada. Eu acho que já muito pouco praticamos a dieta mediterrânica, que tem como base alimentos muito ricos em nutrientes funcionais, que são os frutos, os vegetais, nomeadamente os vegetais crus, e a fruta da época. Fruta da época e fruta nossa, portuguesa. Temos uma diversidade tão grande, já dessa ancestralidade da dieta mediterrânica. E o que é que traz a fruta de época? A fruta fresca, tomemos os citrinos, tem o conceito de embalagem. O próprio gomo, consumido não da fruta amadurecida à força e conservada durante muito tempo, que sabe que isto reduz o teor dos antioxidantes da fruta. O gomo em si é a embalagem que protege essa perda dessas substâncias todas. Portanto, eu estou inteiramente de acordo, é uma fruta saborosa, diversificada. Eu concordo que o abacate tem essas vantagens. Cada vez mais devemos valorizar o que é nosso, claro. Nosso, não por um espírito nacionalista, mas por defesa da nossa economia. Com certeza, também, que está tão não só da fragilizada. economia, porque nós temos coisas boas. Porquê é que eu vou recomendar um abacate, se é de facto uma fruta importada, cara, e porventura não traz mais vantagem do que um diospiro ou quanto seja excessivamente calórica, mas daqui a pouco falaremos também sobre isso. Agora, gostava de ouvir a doutora Dora Sargento, que é médica internista do Hospital Polivalente, e há também a ideia que nesta altura do ano há uma certa tendência para o excesso, para acharmos que, bom, está frio, deixa cá comer, que é para eu ficar com mais reservas, mais energia. Isto é um risco, não é? É um risco, eu acho que é um risco. Acho que as pessoas têm muita noção e é um bocadinho aquilo que a colega Ana dizia, o padrão alimentar de cá não deve ser muito diferente daquilo que é feito na época de verão. As pessoas devem estender um pouco a alimentação que fazem de verão àquela que fazem de inverno, porque a necessidade calórica, se calhar de inverno, é menor, porque fazem menos esforço físico, estão mais parados, e, portanto, a quantidade calórica se calhar até será menos. As pessoas precisam de alimentos que lhe trazem mais conforto, alimentos mais quentes, alimentos que conferem menor sensação de frio.
As vegetais, as verduras, as saladas, não apetece, não é? Apetece é com alimentos que são bastante mais confeccionados. Apetece a feijoada, apetece, se calhar, o cozido à portuguesa, apetece o bacalhau com grão, coisa que, por exemplo, de verão, a pessoa não apetece. Apetece a salada, apetece, sei lá, as saladas frias, apetece os iogurtes com frutas, tudo padrão alimentar que lhes confere menos energia, que se consome mais facilmente na época de verão do que na época de inverno. E são, de no certa inverno, maneira, refrescantes. Portanto, refrescantes. No inverno a pessoa come e senta-se. Se calhar se comesse esses mesmos alimentos, tinha quantidade de energia calórica, quantidade suficiente para o dispêndio energético. Mas a pessoa não, apetece a coisas com um bocadinho mais que lhe confira energia, mas conforto, saciedade. O que é que acontece? Aquilo que eles consomem é supérfluo em quantidade energética para os gastos que eles vão despender. Ora, o que é que acontece? Isto vai-lhe trazer outros riscos, não é? Vai-lhe trazer outras consequências, vai-lhe trazer, se calhar, mais hidratos de carbono, mais gorduras, e que vai condicionar depois um risco de doenças. Agravamento, por exemplo, numa diabetes, preponderância ou risco para uma hipertensão arterial, risco para uma dislipidémia. Exatamente. E obesidade, excesso de peso. Portanto, aquilo que aparentemente poderia ser um gesto de inteligência e de estarmos a proteger o nosso organismo, afinal, não é. Afinal a podemos ideia estar a de fazer que é asneira. preciso um panículo adiposo para as pessoas protegerem do frio, e realmente é, se calhar eu tenho um bocadinho mais de frio do que uma pessoa que tem um bocadinho mais de quilos do que eu, efetivamente porque há alguma proteção, tem menos risco mas tem menos risco de vir a desenvolver outro tipo de doenças, não é? Portanto, acho que isto são... Já agora posso só dizer, sim, com certeza. Foi introduzida ali o cozido à portuguesa e eu lembrei-me das leguminosas. Portugal foi um país altamente produtor de leguminosas. Nós temos uma variada gama de feijão seco. Temos o grão, temos as favas, as ervilhas. Durante anos, Portugal foi altamente produtor destes produtos de leguminosas. De repente, os hábitos alimentares também se alteraram um bocadinho. E a Ana ali poderá-me corrigir se eu estiver errado, o cozido à portuguesa não é, de maneira nenhuma, contraproducente. Nós podemos comer do cozido à portuguesa as coisas melhores. Exatamente. Não temos que comer, obrigatoriamente, as carnes gordas, os enchidos, os docinhos. Um cozido de frango, Um cozido de frango, com as leguminosas todas. Mas, por exemplo, feijão, grão, que as pessoas dizem, bom, isso engorda muito, isso faz mal. Não é tanto assim, não é? É essencial, assim, faz parte da roda dos alimentos. É quase que um mito, não é? Há pouco estávamos a falar dos mitos alimentares, é quase que um mito, porque de facto as leguminosas, sob o ponto de vista nutricional, são excelentes. Fornecem praticamente tudo. Têm proteína, um teor de proteína mais elevado do que tem a proteína, por exemplo, dos cereais. Têm fibra alimentar, têm vitaminas, têm minerais, têm o zinco, têm o selênio, têm o cálcio, têm a vitamina C, têm a vitamina A. Portanto, têm uma data de vitaminas, uma data de minerais, uma data de compostos antioxidantes e, portanto, devemos valorizar o consumo de leguminosas na nossa alimentação. Coisa que os portugueses, como a Maria Antónia estava a dizer, de facto não fazem. Sim. Mas mesmo esse conselho que dá de, enfim, de certa maneira, incluirmos cada vez mais as leguminosas na nossa dieta, tudo isso naturalmente com ponderação, não é? Obviamente, vida, obviamente, não é? mas repare, as leguminosas podem ser adicionadas na sopa e agora de inverno faz todo sentido para enriquecer a sopa, e a sopa até pode ser o prato principal, se nós lhe adicionarmos, para além da batata, para além da cebola, para além das couves, se adicionarmos um bocadinho de leguminosas ou um bocadinho de carne ou peixe, a sopa é um prato barato que, nesse caso, até pode ser a refeição principal do dia. Depois também pode ser adicionada portanto, ao prato principal, digamos assim. Claro. Se nós juntarmos, por exemplo, as leguminosas com os cereais, o exemplo clássico do feijão com arroz, nós se calhar não precisamos comer tanta carne e tanto peixe. Aliás, até nesse prato do feijão com arroz, nós podemos dispensar os bolinhos de bacalhau, podemos dispensar o bife, porque a combinação do feijão com o arroz, da leguminosa com o cereal, já vai fornecer ao organismo todos os aminoácidos essenciais. Portanto, ali naquele caso, a carne ou o peixe está em excesso. Até é uma forma de pouparmos, porque a carne e o peixe são mais caros. Portanto, se uma vez por semana, por exemplo, consumirmos cereais com leguminosas, o arroz com feijão, a massa com grão de bico e depois acompanhado de hortícolas, não estamos a prejudicar a nossa alimentação, pelo contrário, até estamos a enriquecê-la. E estamos a proteger-nos também para todos os problemas do inverno, o frio e as doenças que, enfim, o frio as gripes, provoca, as constipações, exatamente. Constipações. Portanto, toda essa gama de alimentos que falou são alimentos que nos podem proteger. Exatamente. Nos podem proteger. A sopa que
durante muito tempo, muitos anos, fazia parte quase obrigatória da refeição na mesa dos portugueses. Houve uma época, penso que agora, ou espero, no fim de contas espero que esteja a haver uma modificação, houve uma época em que as crianças rejeitavam a sopa e os paizinhos, pronto, não comes. Não é? É absolutamente errado, deve a criança comer sempre sopa, na sua opinião? A sopa acho que é um tesouro da nossa culinária e tem vindo a perder-se. É verdade que hoje em dia as famílias estão muito assoberbadas por trabalho. O casal volta tarde a casa, ainda tem que ir buscar o filho à escola ou ao infantário. Tem pouco tempo para cozinhar. Mas também é verdade que já existem pacotes já feitos de legumes nos supermercados e isso facilita a vida. Eu acho que devia ser obrigatória a sopa porque, no fim, é uma forma rápida de voltarmos à essência da nossa alimentação mediterrânica. Exato. Com a base da grande base são as hortícolas, são os legumes, são as leguminosas e por aí, pela sopa, podemos logo introduzir e preparar o estômago para a refeição, para não levar um grande choque insulinogénico e, portanto, é uma forma de preparar o estômago, uma forma de preparar as hormonas, a hormona e a insulina e depois dar-nos uma saciedade saudável, digamos, e de início. Além de que aquece, não é? Além do que aquece, estamos a falar do inverno, é um alimento quente, digamos, regula melhor a temperatura interna. E depois, tendo esta primeira barreira, escusamos de ir para o assalto, para o excesso de carne, porque sabe que a proteína animal tornou-se muito barata. E, portanto, a americanização não é tanto problema, é pelas grandes superfícies que oferecem, infelizmente, a proteína animal baratíssima. E hoje em dia não é animal de criação, é animal de aviário, entre aspas, que tem muita gordura entre o músculo. Portanto, tem muita gordura. E a pessoa conota, talvez por um motivo histórico, cultural, estes alimentos como os hortícolas, como o pão, os cereais, como alimentos pobres. Se calhar no subconsciente há um pouco disso. E por outro lado, há a ideia, talvez por termos vivido ancestralmente numa economia de subsistência, a pessoa tem tendência a encher o prato. É um sinal de segurança. Se calhar subconsciente de segurança. E come mais. E come mais o quê? Se não tivermos a tal sopa, come mais excesso de gordura saturada, excesso de proteína animal, que nós, geneticamente, não estamos preparados para isso. O nosso metabolismo não sabe que, geneticamente, preparamos para absorver tudo, como vivemos durante séculos em subsistência. Quase que é um aspirador de gordura, um aspirador de açúcares e, portanto, temos que voltar a retroceder e para o slow food, não digo slow food, mas medium food, entre o fast food e o slow food, ter uma situação intermédia. E voltando à sua pergunta, sim senhora, a sopa, pelo menos à noite, ao jantar, sentado em família. Mas tem essa ideia que os pais têm uma certa tendência a facilitar, não é? E dizer, enfim, porventura, pronto, não queres, não comes. Sim. Quando, no meu tempo, era mesmo para comer, não é? Sim. Havia uma certa obrigação, mas era com boa intenção, naturalmente, não é? De nos protegermos. Sabe que, desculpe. Diga, não diga. A diversificação, este tipo de... Há certas tendências ou sabores que são inatos. Com o açúcar, o gosto doce é inato. Outros são aprendidos, como o salgado, o ácido, etc. São aprendidos. E já hoje está comprovado que a aprendizagem começa até dentro do útero, o feto engole o líquido amniótico, experimenta os sabores que a mãe ingere durante a gravidez, depois as mães amamentam o sabor do alho, do cebola, passa através do leite. As pessoas, é errado dizer-se que isso dá sabor ao leite, infelizmente dá sabor ao leite. Porque quando chega a altura de diversificação, quando a criança aos 5, 6 meses começa a comer a sopa, etc., tolera melhor se houver já uma experiência prévia. E também a criança aprende comportamentos. Se a família comer sopa, pode crer que a criança mais facilmente se adapta à sopa do que se de repente a família descobrir que a sopa é boa quando a criança já tem 10 anos, 8 ou 9 anos. Pois, exato. E portanto, há toda uma aprendizagem que é feita de uma forma absolutamente natural. Doutora Dora, e a alimentação que os portugueses hoje fazem de inverno, estamos a falar particularmente desta altura do ano, é uma alimentação que tem
esses cuidados todos que estamos aqui a falar, ou a impressão que tem da sua experiência é que, enfim, fazemos muita asneira? Fazemos muita asneira. E pegando um bocadinho aqui na ideia da sopa, eu acho que agora, se calhar, pelas condições económicas, eu acho que as pessoas voltaram a usar um bocadinho a sopa. Eu faço consulta de diabetes e de hipertensão, são as minhas consultas em termos hospitalares, e eu deparo-me com um problema do ponto de vista social que é dramático. As pessoas não têm dinheiro para adquirir os bens essenciais alimentares. E o que é que recorrem à sopa? A sopa, até prova em contrário, é o alimento mais fácil e mais económico para adquirirem. E se pensarmos um bocadinho, é mais fácil pensar onde é que podem pôr um bocadinho de carne ou um bocadinho de peixe na sopa. E voltando um bocadinho atrás, à época das criancinhas, onde a gente põe a sopa na carne, aliás, a carne na sopa. Pronto. Sim. E as pessoas usam a sopa como o alimento fundamental do seu padrão alimentar, sobretudo os idosos, as pessoas que têm diabetes e têm hipertensão, e fazem uma única refeição diária com sopa. E aí voltamos a ter então algumas pessoas que já usam alguma qualidade em termos alimentares, e conseguimos com a sopa ensiná-los a comer. Podem fazer a sopa sem batata. Portanto, aí já não tem uma sobrecarga alimentar, podem usar as leguminosas. Ou então, se não for, enfim, totalmente sem batata, apenas com uma batata e uma podem série de pôr outros, todo o tipo de verduras, nabo, alho francês, courgettes, o que quiserem, e pôr meia batata, ou uma batata para dar-lhes para 2 ou 3 dias. E se não podem, porque muitas se queixam que não têm dinheiro para comprar a carne, compram um hambúrguer e misturam na sopa. Então já têm um padrão alimentar um bocadinho mais regular, porque alguns vêm com algumas carências de ferro, por exemplo. O ferro só lhes é dado, efetivamente, pela carne, não é de outra maneira. E depois temos o outro extremo, que é aquele doente que come tudo e mais aquilo que tem e o que não tem, que faz erros alimentares porque come realmente o prato da sopa, como dizia aqui o Dr. Luís muito bem, mas depois aquilo é a entrada. Mas depois a seguir vem a carne, vem o peixe, vem o queijo, vem a sobremesa, a batata frita, vem o arroz, e vem as bebidas, e vem o álcool, que o álcool é importantíssimo, não é? Antes queria voltar à conversa com a Maria Antónia Figueiredo para nos dizer se, há pouco estava a dizer, bom, os portugueses desabituaram-se um pouco do consumo de leguminosas, mas a produção também diminuiu porque as pessoas se desabituaram ou diminuiu porque os interesses económicos os levaram para um outro tipo de produção? Em que ponto é que estamos? No caso das leguminosas foi exatamente porque deixaram de ter a quem vender. Se os portugueses deixaram de comer o feijão com aquela diversidade que eu falei e o grão, comem o grão, continuam a comer o grão com bacalhau, mas não é aquela quantidade que estamos a referir anteriormente. Não é tão regular. E obviamente que os produtores agrícolas têm que vender os seus produtos. Se deixou de haver, digamos, esse consumo que como havia anteriormente, tiveram que se virar para outros tipos de atividade, como por exemplo os cereais e outras atividades. Portanto, os produtores, neste momento, hoje, dia 24, quinta-feira, o Observatório dos Mercados Agrícolas está a realizar um seminário em Lisboa, na Ordem dos Engenheiros, cujo tema é promover a produção e o consumo de leguminosas em Portugal, com especialistas na matéria, porque as leguminosas, segundo nos dizem, é das coisas, não digo que não é um tesouro como a sopa, mas é precioso. Porquê? As leguminosas têm a proteína vegetal, como todos dizem, que é essencial. Para o solo, um agricultor que produz leguminosas, as próprias leguminosas produzem azoto e ele não precisa de comprar adubos com azoto químico, que é muito mais prejudicial. Por outro lado, para a alimentação dos animais, se fizer leguminosas que depois retira a leguminosa propriamente dita, o grão, e fica aquilo que nós chamamos o restolho, que é o resto, aquilo para a alimentação animal é excelente. Portanto, isto é bom para a saúde, é bom para os solos, é bom para o ambiente, é bom em termos económicos, porque as leguminosas não são caras. Nós habituámos também nos últimos tempos a comprar as leguminosas já dentro do frasquinho ou da lata cozido. Sabemos que em anos anteriores punha-se as leguminosas de molho e no dia seguinte é que se coziam. Portanto, há aqui uma mudança de hábitos alimentares. Mas quando se compra cozido já na lata, perde qualidade?
Enfim, estão aqui os especialistas, nós temos sempre a ideia que aquilo que está em natureza está na sua autenticidade e aí não perdeu nada, porque nós pomos do molho de um dia para o outro, no dia seguinte vamos cozer. Portanto, tudo o que está na sua essência do produto está lá e nada foi perdido. Se vem dentro da lata ou vem dentro do frasco, alguma alteraçãozinha já tem conservantes, não é? Alguma coisa que... E é a parte económica, não é? Nós hoje em dia vivemos numa dificuldade, se calhar um aspecto positivo que nós estamos a ver aqui em termos da crise é o facto das pessoas se voltarem para a sopa. Posso só apanhar a deixa? Eu acho que o bom é inimigo do ótimo. Exato, pois. E, portanto, eu também gosto de cozinhar, mas mais por motivos lúdicos. Mas se me pusesse a cozinhar quando voltasse do trabalho à noite, eu recorria aos enlatados com essas leguminosas. Traz mais vantagem usá-los rápido, mesmo com uma perda ligeira deste daquele nutriente, e aproveitar todos os outros nutrientes que vêm substituir os excessos, que vêm ocupar aquela fatia. Segunda coisa, agora de repente ouvi a doutora Dara dizer que vê este dramatismo das pessoas voltarem por pobreza para a sopa. Mas agora ocorreu-me o seguinte, é que de facto, sabe que a dieta mediterrânica foi descoberta por americanos e não por mediterrânicos, nos anos 50. E descobriram que de facto isso trazia vantagens para a prevenção de doenças cardiovasculares, de diabetes, doenças crónicas não transmissíveis, digamos, mas de uma forma acentuada. E daí revolucionaram a roda dos alimentos. E essa pirâmide mediterrânica, eu acho que não se casa bem com a riqueza, com a nossa riqueza financeira, casa-se sempre com a pobreza, com a economia de subsistência. Portanto, porventura, a alimentação hoje, que a pessoa recorre por ser pobre, é mais rica. Mais rica, claro. Nutricionalmente é muito mais rica do que aquela alimentação cheia de carne e cheia de arcas frigoríficas, cheia de carne. Cheia de ostentação, mas com cheia de gordura, cheia de alimentos nutritiva. processados, cheios de açúcares, que é conotada com a riqueza, com a abundância. Mas essa dieta, voltamos a uma dieta muito rica. Dr. Luís, tem toda a razão, peço desculpa interrompê-lo, mas nós fomos buscar à roda dos alimentos, leva a água, leva as proteínas, leva os hidratos de carbono, leva os vegetais, leva tudo, efetivamente, só que as pessoas têm a noção de que é uma dieta realmente muito mais pobre. Mas tem lá tudo. Tem lá tudo. E tira o processar de uma carne que as pessoas iriam usar de uma forma frita, com a batata, com o puré, que neste momento podem integrá-la na sopa. Exatamente. Aproveitar a abundância. A missão dos nutricionistas também passa muito por, exatamente, passar a mensagem correta no que diz respeito à alimentação que deve ser feita. E, aliás, eu penso que podemos afirmar que nos últimos anos se tem notado bem o papel que os nutricionistas têm desenvolvido na sociedade nesse sentido. Quando tem, enfim, casos, por exemplo, estamos a falar, há pouco falámos de crianças com um certo grau de obesidade, não é? Porque já existem e muitas. Quando pergunta que tipo de alimentação fazem, quando pergunta aos pais, quando pergunta aos meninos, o que é que tem de eco? Assim, convém dizer que eu não dou consulta. Portanto, eu trabalho na escola, trabalho numa faculdade, portanto, eu não tenho, não tenho consulta. Contacto direto com não, nem com as crianças, nem com os pais. Nem com adultos. Exatamente, nem com os pais das crianças. E, portanto, se calhar, mais vale perguntar diretamente ao Dr. Luís, que é quem faz a consulta, qual é o feedback que ele tem. Mas a noção que temos é que, já vamos então perguntar ao Dr. Luís, a noção que temos é que, de facto, se são obesas é porque têm uma alimentação muito afastada da tal dieta mediterrânica, não é, doutor? É assim, deixa-me só dizer que é a questão de que aqui a obesidade resulta não só por um excesso de ingestão energética, não só por um excesso de comida ingerida, mas também porque hoje em dia as crianças são muito sedentárias. Não é? Muito computador. Muito computador, muitos jogos de computador, muita... não se brinca lá fora, não se anda de bicicleta, não é? Portanto, também há que ter isso em atenção. Não resulta só de comida excessiva, também resulta da falta da prática da atividade física. Há pouco falávamos desta situação de haver alimentos próprios no inverno e da alimentação de inverno. Que tipo de alimentação, então, é que sugere que se faça nesta altura do ano?
Ora, estava ali há pouco a imagem da roda dos alimentos, é exatamente isso. Nesta altura do ano, como em todas as estações, nós devemos seguir os princípios da roda dos alimentos. Portanto, fazer uma alimentação variada, equilibrada e completa. Nesta altura, é importante fazermos 5 a 6 refeições por dia, penso que concordam comigo, exatamente porque fortalece o nosso organismo e ficamos mais resistentes ao ataque das infecções, e nomeadamente da gripe e também das constipações. Portanto, não prescindir nunca do pequeno almoço, isso é importante para os adultos, mais importante é para as crianças. E que pequeno almoço? E que pequeno almoço, portanto, uma fonte de cálcio, leite, iogurte, leite fermentado, uma fonte de hidratos de carbono complexos, cereais de pequeno almoço pouco refinados, portanto aqui atenção ao açúcar, atenção ao sal, é preciso olhar para os vários pacotes de cereais que existem no supermercado e analisar atentamente os rótulos, escolher aqueles que têm maior concentração de fibra, maior teor de fibra, menor teor de sal e menor teor de açúcar, e depois uma peça de fruta, ou uma peça de fruta, o ideal é que seja a peça de fruta. No caso de não ser a peça de fruta, um sumo de fruta espremido no momento. Não é? Porque se eu espremo a laranja ontem e deixo no frigorífico, quando a for a beber de manhã, ela já não tem praticamente nenhuma vitamina C. Exatamente. Portanto, ou é na hora e se consome, ou então mais vale consumir a peça de fruta por inteiro. E depois é assim, um sumo de fruta e uma peça de fruta não é exatamente a mesma coisa, porque no sumo não está a fibra. Não é? Na fruta está a fibra. Depois, merenda da manhã, merenda da tarde, o almoço, e lá está, voltamos a falar da sopa, começar o almoço com uma boa sopa de legumes e de hortaliças, para ajudar a saciar, para comermos menos no prato principal. O prato principal, um bocadinho de arroz, ou massa, ou batata, muitos hortícolas, ou crus ou cozinhados, e depois um bocadinho de carne, ou um bocadinho de peixe, ou um ovo. E um bocadinho é um bifinho assim do tamanho da palma da mão, é assim fininho, não é assim alto. Dentro da carne, devemos sempre optar pelas carnes brancas, mas melhor ainda é comer peixe, não prescindir de comer peixe gordo 2 vezes por semana. O peixe gordo fornece ao organismo vitamina D, fornece também ácidos gordos ômega 3, que têm um papel muito importante no reforço do nosso sistema imunitário e, portanto, são bons para a altura do... Exatamente. Das doenças próprias desta altura do ano. As produções de legumes e de fruta nesta altura do ano, o que é que está, digamos, ao dispor dos portugueses nos mercados, Maria Antónia? Quais são os produtos tradicionais portugueses desta altura? Já falámos Desde logo as couves. Nós temos uma grande diversidade de couves. Há aquela couve portuguesa, a couve, como costuma dizer, aquela do caldo verde. Portanto, é uma riqueza e esta altura, em termos do clima, aquilo produz-se naturalmente sem nada de excesso. Depois, em relação portanto, tudo o que é hortaliças, nós, com este clima, conseguimos produzir. Estamos a falar aqui não produzir em estufa, porque há todo o ano, mas esta diferença é que produzir em estufa é uma forma de produção artificial e tem que se colocar lá alguma coisa para ajudar à produção. Depois, há um aspecto, antes que eu me esqueça, que não falámos aqui, que é a questão dos frutos secos. Nós, em Portugal, somos muito ricos na produção da castanha, da noz, da amêndoa. Em Trás-os-Montes, os produtores estão, neste momento, a dinamizar outra vez a produção da amêndoa, porque ela é altamente de qualidade. É um aspecto que nós não falámos aqui. Nós sabemos que, por exemplo, em novembro, que já estamos a aproximar-nos do inverno, saem as castanhas. Temos a produção das nozes, temos a produção da amêndoa, e que também é um aspecto que os portugueses deviam utilizar, porque houve aqui umas altas... É que, de facto, nos últimos anos temos assistido a festivais de sopa, a promoção de eventos com base na castanha, por exemplo. É um bocadinho voltar às origens. Mas é também tentar sensibilizar de novo o público para a existência daqueles produtos que estão há aqui umas gerações no meio, não é? Que não são os mais velhos, porque essas pessoas... Há uma geração de... como é que eu vou dizer, são os urbanos, são aquelas pessoas que já nasceram na cidade e que deixaram de ter contacto com aquilo que é o tradicional. Eu lembro-me perfeitamente, eu sou do Distrito de Leiria, e eu lembro-me que, eu sabia que mais ou menos por alturas de novembro, os diospiros ficavam no seu máximo.
eu estava desejosa que chegasse o mês de novembro para ir à árvore e buscar o Diospiro ali vermelhinho, retirar o Diospiro e comer o Diospiro. Ora, estas gerações mais novas vêm para a cidade e não têm contacto com esta natureza. As pessoas sabiam que as couves estavam no seu máximo da produção, portanto tinham o contacto com a realidade. E esses eventos são todos para mostrar a esta população que nunca teve contacto com estas tradições, para lhe mostrar que existe a nossa tradição portuguesa e chamá-los, digamos, para esse movimento de tradição portuguesa. Falámos dos Diospiros. Ana Sofia, o Diospiro é um fruto bom para ser comido nesta altura do ano? É um fruto bom para ser comido nesta altura do ano, até porque ele só aparece nesta altura do ano. Portanto, ou o comemos agora, ou então só para o ano, não é? Mas Portanto, em termos nutritivos? Em termos nutritivos, assim, o Diospiro tem um bocadinho de açúcar comparativamente aos outros frutos. Mas come-se Diospiro. Pois, calma, que eu sou apologista do Diospiro, por acaso é um dos meus frutos favoritos, portanto eu não vou dizer mal, só vou dizer bem. Pronto, a questão é que ele tem muitos antioxidantes, tem um bocadinho de vitamina C, nada comparativamente ao teor de vitamina C que tem o kiwi ou que tem a laranja, mas não deixa de ter vitamina C, tem carotenoides, portanto o Diospiro é um fruto rico, é um fruto com grande potencial antioxidante. A questão está só no açúcar a mais na moderação, que tem. Não é? Na Sim, moderação, pois, como e a comer que se coma agora. Portanto, um Diospiro nesta altura, por dia, também não há de fazer, por dia, pronto, 2 em 2 dias, não há de fazer assim tão mal. Mas eventualmente, só interrompendo, da sobrecarga de açúcar, o que a gente faz ao doente diabético é nunca come o Diospiro sozinho. Acompanha com um bocadinho de pão, com 2 bolachas ou com umas tostinhas para haver uma absorção do a absorção ser mais lenta e não sobrecarregar o organismo com esta sobrecarga de açúcar. Portanto, que todos os doentes devem e podem comer a fruta quase toda que tiver ao dispor de acordo com as épocas, não é? Já aqui falámos da necessidade que todos sentimos de uma bebida quente no inverno. E uma bebida quente é realmente uma boa opção para um dia frio de inverno. Uma chávena de chá, por exemplo, ajuda a aquecer os dias mais frios. Diz-se que há milhares de chá. Mas será que é verdade? É a segunda bebida mais consumida no mundo. Originário da China, o chá foi popularizado na Europa por Catarina de Bragança, que o introduziu na corte inglesa. Mas o que se sabe sobre o chá? Onde acaba o mito e onde começa a verdade? O que podemos realmente aproveitar da sabedoria popular? Diz-se que há milhares de tipos de chá. Diz-se, mas diz-se mal. A verdade é que só há uma planta no mundo de onde se extraem folhas para chá. Da Camellia sinensis podem ser produzidos 3 tipos de chá: preto, verde ou longo, dependendo de como as folhas são processadas. Fala-se muito também dos benefícios terapêuticos do chá, havendo mesmo quem avance que ajuda a combater o cancro. O certo é que estudos não o comprovam, mas mais certo é que esta bebida reduz o risco de doenças do coração. Já deve ter ouvido também que beber chá verde depois das refeições ajuda a perder peso, mas não passa de um mito. Este chá ajuda a eliminar gorduras, mas deve ser consumido longe das refeições principais, já que impede a absorção de alguns nutrientes. E quando há alguém que defende o consumo de chá, há sempre alguém que diz que esta bebida compromete a hidratação. A verdade é que o chá tem efeito diurético, mas esse efeito diminui com o consumo, já que as pessoas tornam-se mais tolerantes à cafeína. E por falar em cafeína, fixe esta ideia: uma chávena de chá preto tem metade da cafeína de uma chávena de café. Mas existem outros chás. Chás não, tisanas que estimulam o sono e o relaxamento. Camomila, erva doce ou cidreira são 3 bons exemplos. Mito ou não, conta a lenda que o imperador Shengnong descobriu o chá quando numa longa viagem se sentou debaixo de um arbusto e na água quente que bebia caíram folhas que modificaram o aroma e o sabor daquela bebida. É uma bebida quente, sabe sempre bem num dia frio, mas é importante não esquecermos que a água deve fazer parte da alimentação também no inverno, não é? Devemos ingerir água, que associamos muito só aos dias de calor, não é? É muito importante não esquecer esse fator, não é, Sr. Doutor? É, porque no inverno diminui a sensação de sede, portanto há o risco de desidratação. Estou a falar de crianças. E já agora pagava na deixa. Crianças e já agora, deixe-me dizer-lhe, penso que também dos idosos, não é? Que têm muito essa tendência para perder a sensação de sede. Tem a mesma vulnerabilidade em termos de equilíbrio de água. Ou idêntico. Agora, tomar se me pergunta o chá em relação à criança, eu dividiria em 4 grupos.
no chá que ouvimos falar aqui, que é daquela planta, são as tisanas, que não têm nada a ver com o chá tradicional. A tisana é muito rica em minerais, o chá é rico em teína, mas também pode diminuir a absorção de ferro, se for bebido em excesso. E uma criança não bebe chá sem ser açucarado. Portanto, acaba por beber água com açúcar, com outra vantagem que não sei se sobreporá à desvantagem. Exatamente. Se eu comparar, eu prefiro que beba então um copo de leite quente, até porque não falamos aqui de uma coisa muito importante para as crianças, que é o déficit de vitamina D. A vitamina D é obtida por ação dos raios solares na pele, as principais fontes, e para certos alimentos ricos em vitamina D, onde se inclui os produtos lácteos e outros. E, portanto, também se devia reforçar alguns destes cereais, que temos que, como disse a Ana Sofia, tem que ser escolhido bem escolhidos, são reforçados, são enriquecidos em vitamina D. Isso é importante, porque foi feito um estudo recente em São Paulo, que é um país que recebe tanto ou mais, uma cidade, não sei se recebe tanto ou mais sol como algumas cidades portuguesas, mas recebe muito sol, e surpreendentemente havia uma grande prevalência, enorme, não quer dizer a maioria, não quero errar, foi publicado numa revista internacional, portanto é um estudo muito bem feito, uma grande prevalência de déficit de vitamina D. Não digo que, e a vitamina D hoje não está só relacionada com o desenvolvimento ósseo, está relacionado com a alergia, com a hipertensão, desenvolvimento de diabetes, e portanto é fundamental que as crianças tenham, de inverno, não se esqueçam, os pais, naturalmente, de introduzir na sua alimentação os produtos lácteos, não é? Que tenham vitamina D. Desculpe interromper, não são só as crianças, é um problema das crianças, dos adultos, dos idosos. Exato. E então dos idosos institucionalizados ainda é um problema pior. Não recebem sol. Exatamente. Estão vestidas, os que saem para a rua estão muito vestidas. Os que estão em casa não recebem muito pouco sol. E, portanto, tem que ser por intermédio da alimentação. E eu antes de ver esse estudo, imaginava que nós, como um país com muito sol, que teríamos essa vantagem, mas por vistos é preciso recorrer à alimentação também. Temos que compensar com a alimentação forçosamente. Mas esta questão da água, doutora Dora, é realmente fundamental, porque há efetivamente a tendência para, de inverno, se beber muito menos água, não é? Exatamente. Eu acho aqui dois pontos. Primeiro, em relação, pegando aqui um pouco no Dr. Luís, que estava a falar em relação à vitamina D e ao cálcio, nos doentes idosos a vitamina D é fundamental. Já o cálcio, a absorção por parte do idoso não existe praticamente. Eles perdem a capacidade de absorção. Podemos dar muito leite ao idoso, mas o idoso, a capacidade de absorção a nível intestinal portanto, do cálcio praticamente é nula. Portanto, que há muitos doentes que são intolerantes. Nós, a partir de uma certa idade, começamos a ser intolerantes ao leite. Não fazemos bem a digestão do leite. Se calhar a Ana poderá também reforçar um bocadinho esta ideia, porque perdemos a capacidade de absorção de todas as enzimas que digerem a lactose e o leite. Quanto à água, isto é fundamental. Esta situação é mais preocupante nos meses de verão, porque os doentes se desidratam muito facilmente, os idosos não são capazes de repor adequadamente a quantidade de volume líquido que ingerem, perdem muito por transpiração, por sudorese e por aquela chamada pré-expiração, que a pessoa não sente, mas que vai sempre suando, e não compensam. Facilmente desidratam e entram em coma de uma forma que nós não nos apercebemos muito bem, nem nós, nem os familiares, nem os cuidadores. Quando nos apercebemos já estão, entram em coma e nós quase que ressuscitamos, entre aspas, os doentes, porque pomos um sorozinho a correr e o doente fica fantástico. Dá-se água e o doente... Os familiares entregam um doente praticamente moribundo e nós fazemos o milagre das rosas porque entregamos o doente muito bem. Não fazemos nada, hidratamos o doente. No inverno, esta situação é preocupante. Porquê? Porque, por um lado, o doente não tem sede, porque todos nós, de inverno, praticamente não temos sede, não é? Porque não transpiramos, não suamos, a capacidade de sensibilidade à sede é muito reduzida. Temos que dizer ao doente que ele tem que beber. Se calhar não tem que beber os 3 litros de água ou os 2 litros, mas pelo menos 1,5 litro de água deve beber. E isto também é um fator que predispõe maior risco de infecções, porque o doente não é capaz não há secreções em quantidade suficiente para expelir quando se infecta, não urina tantas vezes e, portanto, há mais estase na bexiga, predispõe a infecções urinárias, entramos naquele ciclo vicioso. Isto é um dos problemas que nós temos que pensar na faixa etária nos extremos.
nas crianças e no doente idoso. E que nos temos que preocupar, como é óbvio. Em relação ao chá, sim senhor, é um fator protetor e que eu acho que o doente idoso deve beber. Se calhar já não é com o açúcar, aqui já mudamos um bocadinho a ideia, porque já são doentes que se calhar não precisam deste componente açucarado. Podem beber o chá sem açúcar, tanto mais se forem diabéticos ainda pior, não é? Outro componente que se calhar retira um bocadinho da hidratação ao doente idoso é o excesso de sal na alimentação. O excesso de sal na alimentação vai-lhe puxar um bocadinho esta hidratação, porque vai chamar a água e vai desidratar o doente. A água que ainda tem, que não é? ainda tem e ainda é pior. Portanto, vai perdendo. Eu só queria fazer um acréscimo, Diga. que eu não cheguei a dizer. Deve-se dar água, mas é água mesmo. Sim, não sim. se deve usar sumos e sumos açucarados e refrigerantes como veículo para a água. Claro. Nem sequer, portanto, quando se der a altura de beber leite, é beber leite. Agora, beber água se mesmo. nós contabilizarmos 1,5 litro de água, é água. O resto que vier pelo Claro. acréscimo até pode ser 2 litros, 3 litros. Até porque beber o chá das 5, não é? É muito agradável, pelo menos eu gosto, mas Sobretudo beber com chá quase biscoitinho. por obrigação, como agora há um pouco a tendência de, vou beber 1,5 litro de chá por dia para emagrecer. Isto é uma ideia um bocadinho perversa, não é? Ou pode ser uma ideia que pode A trazer... única coisa boa é que está a hidratar o organismo. Se a pessoa não bebe água, mas bebe chá com a ideia de que vai emagrecer, olha, pronto, então ela que continua com essa ideia, que ao menos está a beber chá. Agora, que não vai emagrecer por causa do beber chá, isso é certo que não vai. Mas emagrece-se cortando a boca, não há cá e fazendo atividade fazendo física. exercício. Não há cá, Claro, como eu sim, costumo não há dizer. cá milagres, não. há Tem outra... ali não Diga. sei o que é que ia perguntar, Madalena, mas há um aspecto ali na roda dos alimentos que não falámos aqui, que é o azeite. Há ali uma componente do azeite. Nós em Portugal temos azeites de excelente qualidade. Excelente. Nos últimos anos os portugueses implantaram muitos olivais no Alentejo. Estão na expectativa de que os consumidores portugueses privilegiem o azeite nacional, porque nós estávamos a produzir cerca de 50% das nossas necessidades e agora, quando estes olivais estiverem em plena produção, estamos a atingir a nossa autossuficiência. E, portanto, o azeite, não falámos aqui, está na roda dos alimentos. Mas já agora pergunto-lhe, Maria Antónia, nota, pela sua experiência, nota que nos últimos tempos há uma mudança de comportamento na população portuguesa, no que diz respeito à busca de produtos que são tradicionais na nossa alimentação? Claramente. Nós na Confagri temos um site, um portal, que cada vez mais estamos com informações relativamente às características de cada produto, porque estamos a receber muitas solicitações com essa informação, coisa que aqui há 4 ou 5 anos não acontecia. Portanto, notamos que há, digamos, uma necessidade também por parte dos consumidores em obter o máximo de informação para reorientarem, digamos, os seus hábitos alimentares e a sua atitude. Notamos isso e então nós criamos agora um Facebook e estamos a ver que as coisas que têm mais gosto são, quando dizemos quais são as características de uma laranja, quais são as características de um kiwi, quando damos informações dessa natureza, são esses que têm mais visibilidade e que têm a mais indicação do gosto. É um sinal, se nós sabemos que o Facebook não podemos aliar-nos, não é, das novas tecnologias, e o Facebook, antes pelo contrário, muito atentos, e todas as idades. Porque as pessoas do Facebook, nós olhamos para a fotografia, não é? Sim, quando eles põem lá o páginas gosto, oficiais têm a oportunidade de verificar nas estatísticas exatamente. as Portanto, idades, há, digamos, os uma acessos. apetência. Eu corroborava que o azeite está enquadrado na alimentação do inverno, nas crianças, pelo menos. Porque é rico em antioxidantes, é muito rico em vitamina E, é rico em beta-carotenos, portanto, pelo menos teoricamente, traz uma vantagem imunológica, para além de ter gordura monoinsaturada. E mais, na criança é muito rico em ácido oleico, que é muito importante para o desenvolvimento ósseo. E, portanto, falando em crianças, tem essa vantagem acrescida que não tem outras gorduras. Isso é um produto nacional. Posso, já agora vou puxar a brasa à minha conversa sardinha. está completamente aberta. Sem dúvida que o azeite é das melhores gorduras, portanto, a usar gordura que seja o azeite, aí é indiscutível. Na sopa, nas saladas, para cozinhar, é indiscutível. Porém, com moderação, porque não deixa de ser gordura, apesar de ser uma gordura saudável. Mas com moderação. Sim, não podemos encher temos o prato que nos de lembrar azeite. que 1 grama de Exatamente. azeite fornece 9 quilocalorias. Não é? Portanto, temos que nos lembrar disto. O azeite é gordura e a gordura é o nutriente que fornece mais energia. E é por isso que se nós comemos muitas gorduras, independentemente de elas serem boas ou más, claro que a comer ou a ingerir são as boas,
ao longo do tempo, vamos aumentando Mas, as Alina, questões. posso só dizer uma coisa, penso que nós até neste programa já dissemos isto uma ou duas vezes, mas há o azeite que a gente chama o azeite puro, que é o azeite extra virgem e virgem. De acordo com uma regulamentação comunitária, há 3 tipos de designação para o azeite. É o extra virgem, que tem a ver com o teor, e é o virgem. Teor de acidez. Da acidez. E esses o que é que têm? Esses são azeites que são extraídos diretamente da azeitona. É como se fosse um sumo de laranja. Nós, o sumo de laranja, esprememos a laranja e vem o sumo. No caso do extra virgem e do virgem, é o sumo direto da azeitona. Depois há uma nomenclatura que é azeite. Portanto, quando aparece na garrafa a dizer só azeite, isso já não é o azeite puro. Isso é permitido a nível da União Europeia que haja uma mistura destes azeites, portanto é fabricado em laboratório, não é o azeite puro. Portanto, chamava a atenção. E a mistura leva o quê? Já agora só para... Mistura pode levar o que quiser. Óleos, não há, sim. pode levar. É feito em laboratório, tem que ter lá um bocadinho de azeite. É Mais uma coisa para estarmos atentos quando vamos fazer compras. Azeite virgem e extra virgem é diretamente o sumo da azeitona. Só fazer aqui uma ressalva, e pegando ali naquilo que a Ana estava a dizer em relação não só às gorduras, em relação ao azeite em particular, em relação, por exemplo, aos açúcares, porque os doentes têm muita noção de que, bem, isto é uma gordura, é melhor, então eu não vou usar o azeite, mas vou usar as margarinas todas e em lugar de porem um bocadinho só, exageram. É preferível usarem realmente o azeite em pequenas quantidades e quantidades moderadas do que comprarem as margarinas todas que vêm com os rótulozinhos de que ao fim de 3 meses reduziram o colesterol, ao fim de 3 meses reduziram, em lugar de usar o açúcar, ou não usarem açúcar de todo e não usarem os adoçantes, controlam a diabetes. É preferível ter esta noção do que se andarem a enganar eles próprios, porque depois cometem erros que é, não vêm à consulta, a gente diz para tomarem a medicação ou deixarem de tomar aqueles os análogos, não é? Que é, não fazem a sacarose, fazem o açúcar ou não tomam, ou não comem os análogos das margarinas e aqueles tudo aquilo que eles vão procurar que não sejam o azeite ou a manteiga é preferível em pequenas quantidades, e depois fazem ao fim de 3 meses, vêm à consulta e têm os disparates dos valores completamente elevados. Eu tentei. Não vale a pena tentarem, porque a gente tem a noção, e a Ana e se calhar corroboram comigo, que realmente é preferível em pequenas quantidades, mas as coisas realmente originais e que nós sabemos que têm vantagem do que não fazerem. Estava a ouvi-la e estava a lembrar-me dos complexos vitamínicos, que também no inverno há muita tendência para, às vezes por iniciativa própria, os pais dizem, olha, vou dar vitaminas na melhor das intenções, não é? E por vezes é completamente um desperdício de dinheiro, porque basta que a alimentação seja rica nas vitaminas, não é? É isso. Eu não sou... Não é não ser apologista, é para a maioria da população que tem uma alimentação saudável, e voltamos a enfocar-nos na roda dos alimentos, que come alimentos de todos os grupos da roda, que come a quantidade de fruta recomendada, que come a quantidade de hortícolas recomendada, se calhar não faz sentido tomar suplementos nutricionais. E se calhar muita gente toma nesta altura para prevenir a gripe, não é? E portanto se calhar até toma as pastilhas ou os suplementos de vitamina C. Repare, a laranja, pegando no exemplo da laranja, fornece vitamina C, mas para além da vitamina C, ela vai fornecer magnésio, potássio, fibra alimentar, ou flavonoides, carotenoides, e todos estes nutrientes vão atuar em conjunto para reforçar o sistema imunitário. No caso da pastilha de vitamina C, o que vai acontecer é que só estamos a tomar uma mega dose de vitamina C, e os estudos, pelo menos aquilo que eu tenho lido, não dizem que a toma de suplementos consiga prevenir a gripe. A toma de suplementos de vitamina C consiga prevenir a gripe. Portanto, para a maioria da população, não vejo necessidade de recorrer a suplementos alimentares. Claro que há situações específicas, falamos dos idosos institucionalizados que não têm um aporte suficiente de vitamina D, por exemplo, e outras situações, mas que têm que ser vistas caso a caso, e as pessoas têm que falar com o médico, têm que falar com o nutricionista, e de preferência que não façam isso por iniciativa própria. O conceito da biodisponibilidade. Exatamente. É muito, digamos, um determinado nutriente atinge muito melhor o alvo se estiver incorporado no alimento, se for dado isoladamente. Portanto, a vitamina C, a vitamina E, que está incorporada no alimento, é muito mais eficaz. Muito mais eficaz na absorção e atingir o alvo, digamos assim, do que se der uma pastilha ou umas gotas. Tem todo um conjunto de nutrientes que reforçam. Dado de uma forma isolada, pode competir com a absorção de outras vitaminas, outros minerais,
e a absorção e a assimilação não é tão eficaz. E poderá haver até problemas por excesso de vitaminas quando estamos a sobrepor a alimentação com suplementos? Até, e eu falo, como é óbvio, na faixa etária acima, não tenho essa experiência, mas essencialmente, e muitas das vezes os doentes idosos não necessitam, desde que tenham um padrão alimentar normal e compram a roda dos alimentos, de fazer sobrecargas vitamínicas, porque não têm necessidade disso. É óbvio que a gente faz por norma um dosamento daqueles que são mais deficitários, a vitamina B12 e o ácido fólico são aqueles que conferem algumas carências. Esses sim faz sentido lhes dar, porque isto até estão associados muitas das vezes a quadros de demência. Se não tem vitamina B12 e não tem ácido fólico, pode estar associado a alteração do estado cognitivo. E sim faz sentido nós administrarmos, porque pode facilitar de alguma forma a não evolução para. Tudo o resto, os doentes à partida terão. E nós não nos podemos esquecer que a grande causa de gripe tem a ver com os contágios. Se os doentes não tiverem em contágio permanente ou se não tiverem fatores de exposição, como é óbvio, o risco de gripe e o risco de contágio também deixa de existir. Os doentes que tiverem um padrão alimentar adequado, com todos os fatores da roda do alimento, não há necessidade de estarmos a fazer multivitamínicos, porque como diz o Dr. Luís e muito bem, estamos a fazer só uma vitamina do grupo. Ainda por cima, normalmente, esses complexos multivitamínicos até nem são baratos, por isso mais vale investir na alimentação. Não há toxicidade vitamínica por excesso de ingestão de alimentos. Agora há toxicidade vitamínica enquanto umas vitaminas são, digamos, é difícil trazer muita toxicidade, como a vitamina C, a vitamina D e a vitamina A pode dar toxicidade gravíssima, gravíssima, não escuso agora estar a dizer os sintomas, gravíssima. E depois há outra gotas em excesso. Depois há outra coisa, é que muitas vezes estes doentes vêm medicados do médico de família, do médico que foi lá à casa, do vizinho e do primo, e podem estar a fazer mais do que uma duplicação ou triplicação multivitamínico, porque um deu-lhe o vizinho, outro deu-lhe o médico de família, e depois outro deu-lhe o outro médico lá foi à casa uma sessão de urgência. E depois eles não sabem e continuam a fazer. Vão fazer o efeito aditivo. Mas também, deixa-me só dizer isto, Madalena, a propósito, mas eu acho que para quem está de fora e assiste a isto, há muita publicidade enganosa. Transmitem-nos uma ideia de que se nós ingerirmos aquelas vitaminas, temos o nosso problema resolvido. Quase que nem precisamos de comer. Quase que nem precisamos de comer. Eu acho que devia haver uma regulação ao nível desta publicidade, porque às vezes por mais esclarecidas que... Eu estou aqui a aprender muito. Por mais esclarecidas que as pessoas sejam, com tanta publicidade a tentar fazer-nos crer que aquilo é muito bom, nós acabamos por ir um bocadinho, entre aspas, na embalagem. Eu acho que devia haver um controlo dessa publicidade. Se preocuparem em fazer uma pequena pesquisa sobre qual é a vantagem, por exemplo, do chá verde, são capazes de encontrar que reduz o risco de cancro de próstata. São 2 ou 3 estudos, depois não há nada paralelo. Agora, se alguém ouvir isto, todos os homens, claro que as mulheres não têm próstata, vão começar a ingerir. Mas as mulheres bebem chá verde porque acham que emagrecem, não é? Mas se as pessoas, por exemplo, tiverem refluxo esofágico, em que a cafeína é contraproducente, não devem beber o café, nem esses chás, o chá preto e o chá verde, por exemplo, isso já tem um efeito completamente ao contrário e até é prejudicial para a pessoa. Não vai ser muito vantajoso. Por exemplo, as pessoas têm uma ideia muito errada em relação ao café. Até eu faço consulta de hipertensão e a ideia que nós tentamos transmitir é que o café pode ser um dos fatores que predispõem ao aumento da tensão arterial. Mas temos de ter a noção que isto acontece se o doente for hipertenso. Se o doente for hipertenso, 3 cafés por dia, é óbvio que vai ter nas 4 horas a seguir um efeito que pode subir a tensão arterial, quer a sistólica, quer a diastólica. Eu não sou hipertenso, eu posso beber 3, 4, 5 cafés. Se não tiver predisposição para a hipertensão arterial, o café não é contraproducente. Você sabe muito bem, nós somos dos países que mais café bebe. E de muita qualidade. E de excelente qualidade. Nós e os países nórdicos. Portanto, nós somos os países com maior qualidade e ingestão de café. Se calhar, dos que aqui estamos, nenhum de nós deixou de beber o primeiro cafezinho da manhã, portanto... Eu não, seguramente, porque acho que... E a romã, que também é uma fruta portuguesa, tão bonita, que caiu em desuso. É a única desvantagem da romã, que está muito trabalho. Mas depois o sabor é excelente. Caiu em desuso, também era tipicamente portuguesa. Ainda há aquelas mães e avós que têm o trabalhinho de preparar, pôr numa tacinha para as copos às mulheres. Mas é muito rica também, não é? É que os produtores também tiveram que abandonar a produção de romãs. Muito rica em antioxidantes, é excelente. Exatamente, porque não havia procura, deixou de ser. E o álcool?
também é muito rica em antioxidante e tem os flavonoides. Bom, mas aí temos um problema. Há vários Temos álcoois, há vários álcoois. Pode Exato. dar Há a o ideia, vinho sem álcool. e aliás já há uma ideia, Ou basta já de muito álcool. antiga, não é? De que o álcool aquece. Portanto, E abusa-se já nesta nem vou altura. falar do tempo das sopas de cavalo cansado, não é? Para aquecer logo de manhã. Mas ainda há um bocadinho essa ideia Mas numa é faixa da totalmente população, mentira, não é? totalmente Claro. mentira. Então, em alguns sítios que no inverno davam aos miúdos um bagacinho de manhã que era para ele aquecer e conseguir resistir ao frio até chegar à escola. Pois, isso ou as tais Mas outras isso é- versões de sopa Isso, de cavalo cansado que é uma morriam coisa os neurónios. Pois, não- Morria, não mas é? também Já não tinha era a sensação de importante. aquecimento, mas morriam os neurónios. E quando chegava à escola, em vez de estar atento ao que o professor estava a dizer, já está um bocadinho adormecido. não é? Tinha efeitos contraproducentes terríveis. Exatamente. Mas o vinagre também é bom, não é? Um bocadinho de vinagre para temperar as saladas. O vinagre para tem um tem- bocadinho de álcool, não é? Mas é menos do que o Se vinho. for de vinho, Acho que se vinagre se for de de vinho, vinho, pode ser de maçã, não é? Pode ser um vinagre de maçã. Mas é o também. teor alcoólico O é vinagre de semelhante, maçã, não sei se tem Não, álcool. não tem, não tem tem. Penso que álcool. não. Não tem. Não tem álcool. Bom, mas de qualquer modo, falámos aqui muito das sopas, não é? A sopa é, de facto, um prato muito consumido no inverno. Além de que é nutritivo, ajuda realmente a aquecer o corpo, é o ideal, portanto, para esta altura do ano. E devemos aproveitar os legumes da época, como a couve-flor. O chefe Paulo Anastácio deixa-nos a sugestão. Vamos agora fazer um creme de couve-flor com espargos verdes e amêndoas torradas. A particularidade deste creme de couve-flor é que vamos cozê-lo com leite em vez de água. Vamos então começar por pôr inicialmente, dentro de uma caçarola, um pouco de margarina. Vamos colocar também um pouco de azeite, só uma pouca quantidade, uma pequena quantidade, e vamos deixar aquecer. Enquanto vai aquecer a margarina e o azeite, vou explicar o que é que temos aqui. Temos batatas, a margarina, o azeite, alhos, cebola picada, a nossa couve-flor, sal, espargos verdes que já estão previamente cozidos, o pão que vamos precisar também para torrar e as amêndoas que vamos utilizar no final. E, como não podia deixar de ser, o leite. Vamos colocar o alho, deixar aquecer e vamos adicionar também a cebola. Vamos fazer um refogado suave. Já deixámos refogar suavemente a cebola e agora vamos adicionar as batatas. Misturamos bem. E vamos agora adicionar a couve-flor. Já foi previamente lavada. E agora vamos cobrir com leite. O leite que nós estamos a utilizar é leite magro, uma vez que estamos a trabalhar num contexto de receitas saudáveis, portanto estamos a utilizar leite magro. O nosso creme já está passado, não tivemos a fazer aqui por causa do barulho que incomoda bastante. Já está bem triturado, como podem ver, com uma cor bem branca, bastante branca, motivada pelo facto de termos utilizado apenas leite em vez de água. Vamos neste momento saltear os espargos, colocamos aqui um pouco de azeite, um dente de alho para lhe dar algum sabor e temos aqui os nossos espargos que vamos deitar aqui para dentro. Pôr um pouco de pimenta também e entretanto vamos deitar a nossa sopa, o nosso creme, já para dentro do prato. Vamos utilizar também estes pedaços de pão torrado, um pedaço deste pão torrado, vamos torrar agora aqui no forno. Vai servir para colocarmos aqui, fazermos uma base para a nossa sopa. Vamos dar aqui uma voltinha nos nossos espargos e vamos adicionar também um pouco da couve-flor que reservámos
e que já está cozida. Saltear ligeiramente. Vamos agora cortar aqui os nossos espargos. O nosso pão já está torrado também. Vamos colocar aqui os espargos. Couve-flor também. No centro do nosso prato. Agora, aqui um bocadinho de salsa, no caso. Colocar aqui só umas gotinhas, muito pouco, de azeite para dar aqui algum brilho. Amêndoa torrada. Uma voltinha de pimenta aqui por cima. E o nosso creme de couve-flor está pronto. Ora bem, esta é a prova de que há sopas e sopas. E há também a adaptação de produtos tradicionais na cozinha portuguesa àquilo que se poderá chamar nouvelle cuisine e que às vezes dão bom resultado, outras vezes se calhar nem por isso. E eu apercebi-me que a Ana Sofia Pimenta tomou imensas notas à medida que ia ouvindo aqui a descrição da confecção desta sopa, Devo deste dizer creme. que deve ser uma delícia. Não duvido que deve ser muito saboroso, mas chamar-lhe sopa é que eu pessoalmente não concordo. Isto de sopa tem de facto muito pouco. Tem a couve-flor, tem a batata, tem um bocadinho de salsa e tem os espargos, não é? Porque de resto, uma sopa com leite, se calhar eu chamava-lhe leite creme de couve-flor. Era se calhar o que eu lhe chamava. Para sopa, não. Desde logo a margarina, não é? Se tem azeite, para que é que leva a margarina? Não é? Acho que não faz grande sentido. E depois, e por acaso também já tivemos a oportunidade de conversar um bocadinho sobre estas coisas das sopas enquanto aguardávamos, e de facto o leite, o que é que vai fazer? Vai interferir, não é, com a absorção de outros minerais, nomeadamente com o zinco, com o magnésio também e também com o ferro. Portanto, não sei até que ponto é que isto me parece certo designar-se este prato por sopa. Portanto, por aquilo que entendo, sopa para si... Sopa para mim é sopa com couves, com feijão, não precisa ter batata, não é? Não precisa ter batata, Exato. mas tem que ter couves. Tem água. Tem água. Com um fio de azeite, não com um rio, não é? Sem haver refogados. Exatamente, sem que refogados, podem... tudo o mais simples, o minimamente processado possível. E que até dá menos trabalho, não é? No dia-a-dia que temos tão agitado, acaba por ser mais simples pôr tudo na panela. Este prato é muito interessante, se calhar, para uma ocasião de festa. Uma ocasião especial, não é? sim. Bom, e penso que será essa a sugestão do chefe Paulo Anastácio. Caso contrário, de facto, a couve-flor e os espargos verdes acabam por se diluir ali no meio de todos os outros ingredientes, não é? Bom, eu para já candidato-me um pratinho daquela sopa. Mas eu concordo com o que disse a Ana Sofia e voltava ainda ao que a Maria Antónia disse, do indivíduo urbano. Eu sou um urbano. Tenho a sorte de ter um cunhado que nasceu numa aldeia próxima à Guarda e eu ganhei muita experiência. Sou muito guloso e gosto muito de cozinhar. E adquiri experiências muito ricas. Eu acho que nós, portugueses, devíamos ter uma espécie de Erasmus para ir uns 15 dias a uma aldeia portuguesa, ficávamos muito, muito elucidados. E, de facto, que todos aqueles ingredientes que estão são valiosíssimos. Agora, preparar a sopa com leite tem esses riscos. O leite depois teoricamente diminui a absorção de ferro, de zinco e de outros micronutrientes e pode haver esse risco. Não sei, o leite não cozinhado, por exemplo, que não se deve acompanhar uma refeição com leite, vai logo diminuir a absorção de uma série de nutrientes valiosíssimos. Deve-se acompanhar com água, porventura consumo. E por outro lado, eu estou a pensar na criança. A criança deve comer a sopa com a textura dos legumes não passados, não em creme. Porque a mastigação, não só pela aprendizagem dos sabores, porque os sabores ficam numa complexidade dessas, o sabor desaparece, digamos, a vantagem da diversidade de sabores desaparece, fica tudo homogeneizado,
Mas também porque, ao mastigar, demora mais de comer um creme. E há uma produção cadenciada de sucos intestinais, produção de chamadas enterormonas, hormonas do intestino, que trazem muita vantagem depois na absorção e na assimilação desses nutrientes. Se ingerido de uma só vez, não digo uma só vez, mas muito mais rapidamente, por intermédio de um creme, perde essas vantagens. Pois, portanto, mastigar Portanto, eu volto outra vez à minha viagem preferível. para a aldeia, tudo isto eu vi fazer, mas com água, em primeiro lugar. E não o vi passar com a varinha mágica. Pois. Vi comer e, portanto, eu já estou cheio de água na boca, não posso falar assim. Mas há uma outra questão que, enfim, aflorámos só, mas eu acho que era importante aprofundar, que tem a ver com o excesso que poderá acontecer nesta altura do ano. Já não estou a falar do excesso da época de Natal e fim de ano, que, enfim, são outro tipo de excessos, mas o excesso mesmo de carga alimentar pode levar ao aumento de peso, não é? Como é que se pode conciliar esta necessidade de maior caloria, não é? Com o equilíbrio e na balança, digamos, sem aumentar o peso? Eu acho que é um bocadinho complicado, porque as pessoas perdem um bocadinho a noção às vezes com o excesso alimentar que tudo isto implica um aumento de peso. Há quem se consiga controlar, há quem não consiga controlar, porque todos estes alimentos conferem um aumento do peso. E o aumento do peso depois tem uma outra consequência, que é uma resistência à insulina, que é aquilo que as pessoas às vezes não percebem muito bem, que predispõe depois à diabetes. Isto é um bocadinho a pescadinha de rabo na boca. As pessoas alimentam-se de uma forma exagerada e depois surgem os chamados doentes diabéticos que dizem: mas eu não como muito açúcar, eu sou um doente que até nem como muito. Mas o que é que acontece? Aumenta o peso e depois dificilmente se consegue voltar um bocadinho atrás, porque não tem a ver com só o ganhar peso e o perder peso, é porque desenvolvem alterações hormonais que nós não conseguimos controlar só com o controle alimentar. É óbvio que é fundamental o aumento de peso ser acompanhado de um plano alimentar, e aí eu preciso muito e peço muita ajuda aos nutricionistas. Peço muita ajuda, porque há coisas que eles fazem que são realmente maravilhosas, porque eles ensinam muito os doentes a comer, porque vão de encontro aos gostos e ao padrão alimentar do doente. É fundamental uma conversa com o doente, o que é que ele gosta de comer, as horas das refeições, o padrão alimentar deles, a profissão do doente. É fundamental encaixar isto tudo. E depois um plano de exercício físico. Os doentes não têm a noção que, se conseguirem perder 3% ou 5% do seu peso corporal, conseguem muitas das vezes reduzir as alterações que são inerentes à glicémia, ao pré-diabetes e ao controle dos lípidos, que são tudo erros alimentares. Porque estes erros alimentares, por muito que a gente pense, é na época de Natal, não, é uma consequência ainda do ano novo, foi há muito pouco tempo. Por vezes são coisas que não conseguem voltar atrás. Não conseguem voltar atrás. O problema é que nós usamos muita roupa no inverno. E como tal, exatamente, disfarça, nós ficamos assim mais desleixados, não é? Não pensamos tanto naquilo que... a geneira inversa antes do verão, exatamente, não é? Chega a primavera, dietas loucas, e não se consegue fazer. Voltar atrás. É que aqueles 3 ou 4 quilos que se aumentam, não se consegue voltar atrás. Uma coisa é voltar atrás aos 20 anos. Claro. 22, aos 30, e aos 40, então? não se consegue voltar atrás. É rapidamente progressivo, pronto. E depois eu acho que é fundamental um plano entre o médico, o nutricionista, porque há coisas que eu, como médica, não sei, como é óbvio, não é? Portanto, a parte prática e a parte da terapêutica e a parte do ensino do doente é fundamental, mas depois é necessário ali um acompanhamento com o padrão alimentar, a dieta, porque nós apanhamos doentes, uns que têm uma profissão, que trabalham durante a noite, e que, portanto, o padrão alimentar que a gente diz, pequeno almoço, meio da manhã, almoço, a meio da tarde, jantar e antes de deitar. A que horas? Fantástico. Pequeno almoço à meia-noite. Olha, eu almoço à meia-noite. Outros que almoçam quando nós estamos a tomar o pequeno almoço. Não é minimamente execuível para nós estarmos a explicar isto. Então é preciso alguém que depois adapte ali. Pois, olha, eu não gosto de iogurtes. Eu sei que não faz, já explicou que não faz propriamente clínica, mas com certeza conhecedora de como é que se elaboram os planos alimentares. É complicado este processo de adaptação do vosso saber à prática do dia-a-dia? Sim, do doente, não é? Sim, é complicado e exige muita motivação.
por parte do doente. Por parte do doente. Sim, não adianta nós mas há dizermos, também todo um trabalho de motivação ou para digamos, acicatar a motivação do doente por parte do nutricionista. Sem dúvida que nós fazemos o nosso papel, nós tentamos ir ao encontro daquilo que são as preferências alimentares, daquilo que são os horários, daquilo que é a vida da pessoa, não é? Porque pode ser a vida em família, pode ser sozinho, portanto, há vários contextos. De qualquer forma, nós damos o nosso conhecimento, não é? Mas se a pessoa não estiver motivada, é certo e sabido que também não vai cumprir quase nada. A motivação é realmente um fator fundamental. Podemos só falar aqui de um outro aspecto que eu acho que é muito importante, que é a questão da alimentação nas escolas. Tudo começa quando eles são miúdos. E, portanto, os nutricionistas também têm muito a dar no sentido do aconselhamento das emendas nas escolas. Porque se os miúdos... Eu penso que não sei se já falei nisso, mas eu tenho uma afilhada que ela só comia bife com batatas fritas. Não comia hortícolas, não comia nada. E houve uma nutricionista que foi à escola explicar estas coisas que estamos a falar aqui, da cenoura, por causa dos olhos, dos beta-carotenos, os legumes, o que é que faziam, as tangerinas, o leite. E a verdade é que os pais já há uma data de tempo que andavam a tentar influenciá-la para outro tipo de alimentação. E ela chegou a casa e disse: mãe, a partir de agora tenho que mudar o meu tipo de alimentação, porque eu hoje ouvi muitas coisas e eu quero... Quer dizer, eu não sei se ela achou que ia ficar com os olhos mais bonitos se comer cenoura, mas quer dizer, há este tipo de educação nas escolas que faz que depois, para o resto da vida, essas crianças usem estes hábitos alimentares. Claro. Eu penso que em Portugal isso não existe. A alimentação... numa coisa que se falou há um bom bocado, mas que entretanto depois não houve oportunidade disso, e que falou no excesso de peso nas crianças, que o Dr. Luís falará seguramente melhor do que eu. Eu apanho estes miúdos, estes jovens adolescentes com 18 anos com diabetes tipo 2 e diabetes tipo 2 por excesso de peso e obesidade. Tem a ver com os erros alimentares, o não cumprimento da roda dos alimentos, tem a ver com o sedentarismo, tem a ver com o passarem permanentemente todo o tempo, e agora no inverno pior, e agora voltando um bocadinho ao tema desta nossa conversa, que é a alimentação de inverno, que se calhar não variam muito, mas passam mais tempo em frente ao computador, em frente à televisão, não fazem exercício físico e aumentam o peso. Aumentam o peso, vêm a ter diabetes tipo 2. Mas faz sentido que agrave no inverno, porque com o tempo, se já não têm muito hábito de fazer exercício físico, com o tempo chuvoso, frio e tudo mais, há sempre mais pretexto para ficar sentado no sofá. Os pais vão buscar os filhos ou às escolas, ou à avó, ou à tia que toma conta das crianças, já tarde, porque a profissão realmente não nos permite. Eu falo também contra mim, porque normalmente nós não temos tempo. E depois pomos-los em casa e tomar a nós que eles não falem muito, não gritem muito, não berrem muito, que a gente tem comida para fazer, casa para arrumar, coisas, e é melhor que eles façam os trabalhinhos da escola e depois vão para a cama. Que atividade física que eles têm? Zero. O que eles comem? Vão ao armário, tiram a bolachinha com chocolate, a gente não vê. Ou fazemos que não vemos também para não nos chatearmos. E, portanto, tudo isto são erros alimentares. Eles não vão buscar o cerealzinho com leite cá para comer, então vão buscar os cereais choca-picos, coisas com chocolates, não é? Não vão buscar as coisas que são mais favoráveis. Isto é tudo muito engraçado no primeiro ano, segundo ano. Ao terceiro ano, quarto ano, tem índice de massa corporal acima de 20, 22, 24, 26, e o retrocesso é muito doloroso. Complicado, não é? Não é facilmente ser mas a bolacha com chocolate não devia estar lá dentro do armário, não é? Pois claro, mas que a bolacha com chocolate começou a estar quando eles começaram a comer, como diz o Luís e muito bem, aprenderam aqueles sabores e nós distraímos e pronto, e tudo isto é um caminho que é um processo. Até porque se calhar o irmão é magríssimo e pode comer, não tem culpa que o outro, que tem excesso de peso, não coma, não é? No fundo é mais um problema de educação do que motivação. Educação da criança, educação da família e educação da sociedade. Exatamente. Porque o que é um lugar comum dizer-se que Portugal, na Comunidade Europeia, está em segundo ou terceiro lugar na obesidade infantil. E temos investigadores de primeira água portugueses que mostraram, estão publicados em revistas internacionais, que 1/3 das crianças portuguesas têm excesso de peso ou obesidade. Ou seja, se vemos crianças vindo de uma escola, 10 crianças vindo de uma escola, 3 têm excesso de peso ou obesidade. Já estão em situação mórbida nesse tempo. E nós, de habituarmos a ver as crianças roliças, achamos que está tudo ok e não estão com excesso de peso. Por um lado. Então, como é que se pode educar para já a sociedade? É obrigado. Veja quantas, se é obrigatório na vitrine
do bar de uma escola ser obrigatório ter, por exemplo, metade de fruta. Metade de fruta, sim. Porque as pessoas podem estar muito bem educadas em casa, mas não têm depois alternativa quando levam o seu provimento financeiro para comprar alguma coisa, tem que depois recorrer ao frito. O Ministério da Educação já tem algumas circulares nesse sentido, de regular os alimentos que podem ser vendidos. Já há alguns sinais de mudança e... Quando falou de publicidade tem que haver coragem, porque de facto há lobbies que não estão interessados e fazem força para que depois passem aquela publicidade enganosa no que toca aos sumos, às bolachas, etc., que vieram substituir o lanche tradicional de Santos com um copo de leite. Portanto, hoje há aquelas bolachas cheias de densidade, uma elevada densidade de gordura e açúcar, e parte-se do princípio que a pessoa tem que beber a criança tem que beber um pouquinho de sumo para ingerir vitaminas. Não é verdade? O que é importante, e ficando, enfim, como em jeito de remate da nossa conversa, o que é importante é que tenhamos consciência que no inverno é importante continuarmos a comer bem, no sentido de nos alimentarmos convenientemente, sem excessos, só porque é inverno. Agora vamos à rubrica da sociedade civil, a saúde mais próxima. Ou saúde mais próxima é o mote do projeto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, através do qual serão realizados rastreios e ações de sensibilização sobre doenças crónicas. Vamos agora conhecer esta iniciativa. Olá, Noémia Silveiro, seja bem-vinda à Sociedade Civil. É coordenadora do projeto Saúde Mais Próxima e a primeira pergunta que lhe faço é que me explique, a mim e a todos os telespectadores, que projeto é esse que já está quase a meio ou mais de meio da sua vigência, digamos, não é? Bom dia. O Saúde Mais Próximo surge na necessidade que a Santa Casa da Misericórdia sentiu nas pessoas. Todos os dias, cada vez mais, surgem mais pedidos de apoio, auxílio, devido aos tempos que estamos a viver. Saúde Mais Próximo são 2 unidades móveis e uma estrutura insuflável que vai ao encontro das pessoas, estar com as pessoas e promovendo a saúde. Começámos em maio com as doenças... Maio de 2012, termina em maio de 2013. Exatamente, com as doenças respiratórias, passámos para a obesidade. Mas concretamente, vão ao encontro das pessoas. Sim. Isto acontece em Lisboa, não é? Na cidade de Lisboa, toda a cidade. Não há uma zona só, não é? Não, é bairros históricos e bairros municipais também. Neste momento já estivemos nas 53 juntas de freguesia da cidade de Lisboa. Com estas patologias, doenças respiratórias, obesidade, cardiovasculares, e neste momento estamos com a diabetes. Mas fazem tipo rastreio, as pessoas vão lá, vão ver em que estado está a sua saúde, é isso? Exato. Temos uma equipa multidisciplinar, com nutricionistas, enfermagens, que as pessoas chegam à unidade móvel e temos um inquérito para tentar perceber o dia-a-dia da pessoa. E a partir daí, como um dos pilares da saúde mais próxima é a prevenção e a sensibilização para hábitos mais saudáveis, tentar ajustar uma alimentação adequada, hábitos de desporto, exercício, para a realidade daquela pessoa. E que receptividade têm tido? As pessoas estão satisfeitas? Vão mesmo ter convosco? Como é que isto está a funcionar? Podemos dizer que já fizemos mais de 20.450 rastreios, o que acho que é uma receptividade excelente, extraordinária. Portanto, a expectativa é que até ao final do projeto, realmente toda a área da cidade de Lisboa, pelo menos os alvos, os bairros que vocês pretendiam atingir, fiquem cobertos, sim, digamos. Esse trabalho é um trabalho a continuar ou maio de 2013 termina mesmo? É um trabalho a reestruturar. Neste momento tivemos a ver, de facto, qual seria a resposta mais indicada e em maio vamos fazer o balanço e reestruturar o Saúde Mais Próximo. E já agora, quando detectam nesses rastreios problemas de saúde em determinadas pessoas, sei lá, excesso de hipertensão alta, excesso de colesterol, os níveis de obesidade elevados, outros problemas de nível respiratório,
fazem naturalmente o encaminhamento para os sítios certos, não é? Sim, para o médico de família. E depois, a posterior, fazemos o follow-up, porque muitas vezes as pessoas saem de lá com os valores, um cartãozinho com os devidos valores, mas guardam o cartão. E nós depois, o nosso trabalho é saber se deu continuidade, se marcou consulta. Muitas vezes as pessoas esquecem-se, outras vezes... Não largam as pessoas, não. Portanto, fazemos sempre o encaminhamento. Uma marcação cerrada a partir daquele momento. Há um acompanhamento sempre. Mas as pessoas que são atingidas, entre aspas, por este projeto são pessoas idosas ou de todos os escalões etários? Surpreendentemente, todos os escalões etários, claro, mas isso a nossa população é envelhecida, que são mais os idosos que nos visitam. Mas porque necessitam mais também de mas ajuda nessa área. Temos também tido alguns jovens e adultos. Mas vão por iniciativa própria? Sim, sim. Vocês chegam aos sítios, instalam as carrinhas, o insuflável e... Temos pessoas a dizer o que é que nós lá estamos a fazer, qual é o rastreio que se está a tratar e as pessoas vêm ter connosco. Exatamente. Ficam surpreendidas por aparecer de repente alguém a prestar um serviço desta natureza? Não, porque outra das vertentes do Saúde Mais Próxima é convidar os parceiros locais a estarem connosco, as associações de moradores, os comerciantes, a junta de freguesia, e então fazemos a divulgação através dos parceiros locais. Quando nós chegamos, as pessoas já sabem o que vamos lá estar naqueles dias. As pessoas que estão mais próximo delas, não é? Podem chegar à informação e depois torna-se tudo mais fácil e a saúde fica também ela mais próxima, não é? Com este projeto. Eu quero agradecer à Noémia Silveiro o facto de ter vindo à Sociedade Civil de hoje explicar-nos esta campanha Saúde Mais Próxima. Como já vos dissemos, vai continuar até maio de 2013. Algures na cidade de Lisboa, com certeza que poderão encontrar uma destas brigadas que está a dar apoio aos idosos e aos outros que queiram fazer o rastreio da sua saúde. Muito obrigada por ter vindo, Noémia. Obrigada a Nós nós. vamos continuar com a ideia que vos vamos dar de outras iniciativas como estas, gratuitas, que compõem a agenda dos nossos parceiros para os próximos dias. Fico agora com algumas sugestões. A Parques de Sintra promove a exibição do documentário A Sinfonia, todos os sábados e domingos até ao final de janeiro. Trata-se de um documentário produzido por esta instituição e pretende sensibilizar para a biodiversidade da Serra e para a adoção de comportamentos mais sustentáveis durante as visitas ao parque. A Associação Portuguesa dos Nutricionistas realiza a 5ª edição do curso de atualização profissional em nutrição clínica no dia 19 de fevereiro no Porto e visa dar a conhecer as novidades e atualizar os conhecimentos práticos dos nutricionistas nacionais. O Museu Nacional de Arqueologia abre as portas para as antiguidades egípcias. Trata-se de uma exposição permanente, constituída por mais de 500 peças, que contam mais de 5.000 anos de história desse ponto do globo, que desperta a curiosidade de pessoas de todo o mundo. O Museu do Oriente está a preparar uma mostra com perto de 100 cartazes de propaganda chinesa, produzidos entre 1959 e 1981. A exposição vai funcionar como documento histórico do período que vai da criação das comunas populares ao fim da Revolução Cultural. A exposição é inaugurada esta sexta-feira, mas poderá ser visitada até 27 de outubro. Ainda pode ver no Museu Calouste Gulbenkian a exposição As Idades do Mar. Trata-se de representações físicas e simbólicas do mar ao longo de 4 séculos da pintura ocidental. Esta mostra conta com obras de artistas nacionais e internacionais e pode ser visitada até domingo. E bom, estamos a chegar ao final desta edição do Sociedade Civil. Quero agradecer naturalmente a Ana Sofia Pimenta, Maria Antónia Figueiredo, Luís Pereira da Silva e Dora Sargento o facto de nos terem vindo ajudar a perceber como devemos orientar a nossa dieta alimentar de inverno. Entretanto, como é habitual, já sabem, temos sempre algumas propostas para vos fazer no que diz respeito a leituras e hoje sugiro este Cartas que Falam, baseado numa história verídica, é um livro de Bruno Araújo e temos também uma outra sugestão, Emily White,
com este solidão, a epidemia secreta da era da hiperconectividade. É, portanto, mais uma sugestão do Sociedade Civil. Já sabem que vamos voltar amanhã. Direitos de autor online é o tema do próximo Sociedade Civil. São muitas as associações de autores que lutam pela criação de novas leis, mas são cada vez mais as pessoas que se impõem por uma internet 100% livre. Então, até amanhã e já sabe, Sociedade Civil, somos todos nós.